Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e que traz a cada semana aqui no lindo MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma convidada, um convidado para discutir algum tema da nossa ciência, da nossa tecnologia, da nossa sociedade, enfim, algum tema que traga para o nosso telespectador condições de refletir a sua realidade e conseguir entender de onde viemos e para onde vamos. Hoje o Nova Estela não tem alguém do nosso corpo docente da PUC, porque nós estávamos aqui no MIS e tivemos a oportunidade de conhecer a juíza federal do trabalho, a Milene Pereira Ramos, que é formada no vizinho nosso da PUC. Nós estamos na PUC Marquês de Paranaguá, ali na Consolação. Do outro lado tem o Mackenzie. A Milene se formou no Mackenzie e depois, né, foi fazer uma carreira bastante forte, fazendo um mestrado na Colômbia e também na Stanford. Foi para Nova York e foi para Stanford, Califórnia, foi Palo Alto. Palo Alto. Duas grandes universidades aí do Império Americano. E nós a convidamos porque a gente já teve aqui com a Alessandra Loraz, né, discutindo temas aí sobre superação, gênero, problemas raciais, né? E a gente queria aproveitar a presença da Milene aqui no MIS, né, para contar um pouquinho da tua história e como é que você também enfoca esses problemas. Afinal, você está aí numa posição hoje em dia importante na Justiça do Trabalho aqui em São Paulo, né, atuando em várias frentes, né? E como é que você chegou lá? Da onde você veio? Onde você nasceu? Bem, eu nasci na periferia aqui de São Paulo, na Zona Sul, num bairro chamado Campo Grande. Campo Grande. Meu pai veio da Bahia, ainda adolescente, veio de Pau de Arara. E depois veio minha mãe também, um pouquinho depois disso, de Minas. E aqui eles se encontraram. Então, meu pai, na verdade, era um trabalhador aí da construção civil. Ele sofreu um derrame na construção do metrô aqui de São Paulo, após trabalhar aí alguns dias sem dormir. E sempre que eu vejo, que eu tomo o metrô, isso às vezes me vem à cabeça quantas vidas e saúde de trabalhadores se perderam para que essa grande obra esteja aí hoje à nossa disposição. E minha mãe sempre trabalhou como doméstica. Na infância, eu tinha aí pouco acompanhamento, no sentido de que meus pais trabalhavam muito, e minha mãe resolveu me colocar na escola, então, para que eu pudesse então ter companhia e não ter aquela preocupação de eu estar em casa sozinha. Então, eu entrei na escola muito cedo, eu entrei na escola com 5 anos de idade, já, na época eu já era alfabetizada, e tinha até alguma dificuldade para falar, mas eu conseguia ler. Então fui indo aí, né? E sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, não necessariamente aquele estudo formal que a escola me propunha, mas eu sempre fui muito curiosa. Então eu acho que isso me ajudou muito na minha vida, acho que me ajuda até hoje. Deixa eu aproveitar esse gancho maravilhoso, eu nem sabia esse detalhe da tua história, que já faz uma diferença grande, né? Porque a gente tem no Brasil um grande déficit de leitura, né? Eu trabalho paralelo aqui ao meu trabalho na PUC, eu trabalho em projetos de incentivo à leitura, já viajei o Brasil, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, e atuando na área de incentivo à leitura. Então, pelo que você está contando, a leitura você é um exemplo do diferencial que a leitura faz na vida da pessoa. E onde você lia? Como é que você conseguia livros? Então, isso é interessante também, porque eu não tinha nenhuma biblioteca próxima à minha disposição. Os primeiros livros que eu li, eles foram parte de uma doação que a minha mãe recebeu de uma patroa dela, e tinha ali toda uma coleção do Monteiro Lobato, né? O Pequeno Príncipe. Então, esse foi o meu primeiro contato com a leitura. A Bíblia sempre foi uma leitura que me chamou muito a atenção. Eu sempre gostei muito de ler, ainda que eu entendia pouco, né todo aquele
linguajar tão mais rebuscado, mas eu gostava muito. E também havia uma biblioteca infantil que ficava próxima ao Largo 13 de Maio. Então, eu nem sempre podia tomar um ônibus para ir lá, mas muito pequena ainda, eu ia a pé. Então, às vezes, dava 1h30, 2 horas a pé andando para chegar na biblioteca infantil, mas era um lugar mágico, né? Eu lembro daquele lugar assim como um lugar enorme, cheio de livros, com um chão de madeira reluzente, né? E uma senhora já de bastante idade na época, muito simpática, que me ajudava muito, né? Ela me mostrava outros livros, ela me dava sugestões. Então era assim que eu lia, né? Muito bom, isso é muito interessante. Às vezes, isso que você falou também é muito verdade e continua verdade, infelizmente. Às vezes, quando eu abria uma sala de leitura em Cidade de Tiradentes, às vezes eu fazia a medida de quanto era a distância até a primeira biblioteca pública daquele ponto que a gente estava abrindo uma bibliotequinha assim, de uma ONG, alguma coisa assim. E as distâncias eram muito grandes, eram muitos quilômetros mesmo. E como você falou, às vezes a despesa para você ir até e voltar de condução é inviável, né? Porque você não vai gastar mais dinheiro para poder ler um livro. Então ela caminhava. Eu vi essa situação bem presente na periferia de São Paulo. E você estudou sempre em escola pública, imagino, Sempre. Eu pelas estudei... limitações da tua família? Sim. Primeiro e segundo ano eu estudei numa escola do SESI. E depois disso, até por conta da distância, minha mãe me transferiu para uma escola pública mais próxima, uma escola estadual, onde eu estudei até o primeiro ano do segundo grau, né? Na época se chamava de segundo grau. Ensino médio. Sim, ensino médio. E após uma outra escola pública também, no Largo 3 de Maio também, uma escola estadual. Santo Amaro foi uma referência da sua vida, né? Sempre era o local assim maior e mais próximo que nós tínhamos do bairro, né, onde eu morava. Para ir ao centro, na época você falava, eu vou à cidade, mas você podia despender aí 2 horas de ônibus, então já era algo mais... Nem tinha corredor ainda, né? Não tinha um corredor de ônibus na época. Eu lembro. E daí você foi parar no Mackenzie, como é que foi essa chegada no Mackenzie? Foi vestibular e vamos nessa? Você tinha bolsa? Então, a minha história de chegar no Mackenzie foi muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar com registro em carteira quando eu tinha 14 anos de idade. Então, quando eu fiz 15 anos, né, que era um marco assim para todas as meninas, né, adolescentes, eu quis me dar um presente. Eu comprei de uma vizinha que vendia aí joias que vinham do Mato Grosso com preço, né, mais acessível. Eu comprei um anel de brilhantes, um solitário. E eu nunca usava aquele solitário, mas eu tinha ele guardado como meu anel de 15 anos, né, o meu presente que eu me dei de 15 anos de idade com o meu próprio salário. Quando eu resolvi que realmente eu queria ir para a faculdade, eu sempre quis, eu sempre sonhei, me permiti sonhar com uma vida diferente e acreditava que eu podia conseguir chegar nessa vida diferente, sempre com o meu próprio esforço, mas que eu chegaria lá. Eu sabia das minhas deficiências educacionais, tendo em vista aí uma história toda de escola pública, e eu queria fazer vestibular. Então, eu falei, mas como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer cursinho. Então, tinha lá um cursinho, que era um cursinho intensivo, que é super intensivo, eles chamavam, que era de 1 mês, mas eu não tinha como pagar. Porque já naquela época, né, aí, né, quando eu cheguei ao final do ensino médio, eu já estava desempregada, então. Tinha 16 anos e não tinha emprego. Então, eu falei, como é que eu vou fazer? Então, eu lembrei do anel. E ofereci esse anel para uma outra vizinha, também de muitos anos. E essa senhora falou, então você comprou esse anel? Eu falei, pois é, eu queria vender esse anel para poder fazer o cursinho. E ela, talvez até para me ajudar, ela resolveu comprar o anel. Vendi o anel para ela, fiz o super intensivo, né, mágico, e passei no vestibular. Eu tive até uma boa classificação lá no Mackenzie. A minha surpresa, na verdade, veio alguns meses depois, quando essa mesma vizinha me procurou e falou, Milene, você me vendeu aquele anel como sendo uma joia. E eu falei, é verdade, é uma joia que eu comprei aqui dessa outra vizinha que ela também conhecia. Ela falou, mas eu descobri que aquele anel é falso. Ele não era uma joia. Era fantasia. Era uma fantasia, né? Me proporcionou aí fazer esse super intensivo que me ajudou muito a adentrar a uma faculdade.
Mas dos 15 anos até então, eu sonhei que eu tinha uma joia, né? E não era uma joia, era um anel falso. E ela entendeu, ela me conhecia a minha família há muitos anos, né? Sabia que eu jamais iria... Não era um golpe. Eu jamais iria enganá-la, né? Acho que nós todas aí na história fomos enganados. Mas é interessante você pensar como às vezes as fantasias te levam longe, né? Eu tinha uma fantasia de anel, que não era um anel verdadeiro, que me levou até um sonho verdadeiro, que era a universidade. E uma vez no Mackenzie, você teve bolsa? Como é que você fez para pagar? Sim, por intermédio dessa ex-patroa da minha mãe, que na época trabalhava no Mackenzie, que me proporcionou os meus primeiros livros, né, que eu pude ler. Ela trabalhava no departamento de bolsas do Mackenzie e foi ela que disse para minha mãe, que contou para mim também, que existia uma possibilidade de haver uma bolsa, né, que eu deveria então apresentar determinados documentos e requisitos, mas que eu poderia me candidatar a receber uma bolsa. E eu me candidatei e consegui. Eu tive uma bolsa durante toda a faculdade de 75%. Alta. E por incrível que pareça, para pagar esses 25%, né, que eu tinha que pagar todo mês, muitas vezes era difícil, né, não era fácil. Então, realmente, sem aquela bolsa, eu não teria tido a oportunidade de me formar. Né? Então, eu tenho assim, uma gratidão muito grande a essa senhora que sempre foi um anjo para a gente, nunca fez essa separação de que aquela é empregada, aquela é a filha da empregada, e também aí por apresentar a mim, né, essa vasta biblioteca que me mergulhou no mundo da literatura e após mostrar para a gente que eu poderia, ainda sem toda a condição financeira, me candidatar, né, a uma bolsa de estudos que me proporcionou estudar. E o próximo passo para a gente fechar a sua carreira, como é que aparecem os States aí no meio? Você já falava inglês ou não? Pois é, essa é uma outra história engraçada. Não tinha internet ainda para você aprender. Não tinha internet para aprender inglês. Falando na internet, já aprende inglês e até falar gíria, Hoje, né? você fala aí várias línguas, né? Você tem acesso a muitas informações, mas não tinha internet. Eu fui para os Estados Unidos estudar em 1997. Em 1994, eu passei no concurso para a magistratura, né? Comecei a minha carreira como juíza do trabalho federal no Paraná. E o meu primeiro período de férias foi em 1995, um ano depois. E minha mãe sempre falou para mim, filha, eu tenho o sonho de conhecer Nova York. E eu falava, mas como, né, conhecer Nova York? Isso é impossível. Eu não falava inglês, né? Uma boa parte do meu período na escola pública, eu estudei francês. E quando fui estudar inglês, aí já foi um período menor e era um ensino bastante deficitário. Minha última professora de inglês, ela tinha uma língua presa. Ela era um amor de pessoa, mas eu não entendia nada do que ela falava. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu só falava yes e no. Yes, no, e era isso. Tem aquela propaganda, the book is on the table. The book is on the table já ia ser um conhecimento um pouco avançado para mim. Entendi. Mas, em 1995, quando eu tive meu primeiro período de férias como juíza... Você foi para Nova York com a tua mãe? Eu levei minha mãe para Nova York. E ela ainda falou, Milene, cuidado, porque onde é que a gente vai ficar? Pode ser perigoso. E eu falando, mãe, deixa que eu vou ver tudo, pode deixar. E ela, você vai ver como? Você nem fala inglês. Eu pensava, pois é, ainda tenho essa complicação na minha vida. Mas falei com a agente de viagem, falei, olha, veja para mim o melhor hotel que tem em Nova York, porque minha mãe não quer ficar em qualquer lugar e é o sonho dela, eu quero que ela seja muito feliz nessa viagem. E qual não foi a surpresa da minha mãe quando nós desembarcamos em Nova York, tomamos um táxi e chegamos na porta do Waldorf Astoria, que ela, na época, hoje já é um hotel diferente, mas na época era um hotel super, super top. E ela, sabe, ficou assim super emocionada. Muito Como bonito. eu não falava absolutamente nada de inglês, eu também vi alguns passeios para um city tour, né, que tinha lá um brasileiro que fazia, e organizei tudo. E num desses passeios de city tour, nós fomos a 2 lugares que para mim hoje são extremamente importantes na minha vida. Um deles foi um city tour pelo bairro do Harlem. Então, até hoje eu gosto muito de sempre voltar ao Harlem. E nesse ida ao Harlem, eu conheci a Columbia University, a Universidade de Colômbia. Olhei para a Columbia, passando, ele explicou para a gente toda a história. Lá na 90...
A Faculdade de Direito fica na 116 Mais com pra Amsterdã, cima? lá em cima. Fica Lá em cima? no Upper East Side. A Columbia, na verdade, está no bairro do Harlem. E ele explicando... Eu fiquei uma vez lá, eu acho que era outra área, né? Era na 90 e pouco. Eu me lembro que eu ia levar a roupa para lavar e daí já era no Harlem. Sim. Que no lugar de lavar roupa já era convivendo com as pessoas do Harlem. Era muito legal, foi uma vivência boa. Sim, sim, é muito, muito bom. O inverno era meio barra, mas a vivência era boa. É, o inverno sim, também. Pois é, ele explicando para a gente toda a história da Universidade de Colômbia, eu fiquei, assim, extasiada. Eu falei, poxa, que universidade bacana. Aí falei para minha mãe, falei, mãe, olha, essa universidade, eu ia gostar de estudar aqui. E minha mãe deu risada e falou que era realidade. Milene, mas você não fala inglês, como você vai estudar aqui? Né? Isso foi em agosto de 1995. Em agosto de 1997, 1997, eu iniciei meus estudos no mestrado em Direito na Columbia University. Né? Ou seja, 2 anos depois, eu voltei a Nova York, já como aluna daquela universidade que eu olhei e sonhei. Né? Olhei e fiquei... Realmente é uma universidade assim, maravilhosa, né? É um mundo de conhecimento. E eu queria fazer parte. Ainda por cima está em Nova York, né? Ainda por cima está em Nova York, né? Por coincidência. Eu queria... Capital cultural do planeta. É verdade. Mas foi basicamente isso. Eu voltei para o Brasil depois dessas férias e cheguei aqui e falei, não, eu quero aprender inglês. Aí fui procurar uma escola de inglês e eles tinham um curso intensivo, que era um curso que era todos os dias, logo de manhãzinha. Então, antes de ir para o trabalho, eu ia para a escola de inglês, chegava no carro, naquela época ainda era fita cassete, colocava meu cassete... Vai voltar a fita cassete, alguém me falou que já estão produzindo de novo. Tem já uma fábrica, acho que 1 ou 2 fábricas que estão fabricando cassete aqui em São Paulo e Paraná. E colocava o meu cassete do curso de inglês e comecei a estudar. Eu fiquei realmente imersa naquela objetivo de aprender inglês e não só de aprender inglês, mas de fazer um mestrado em Direito numa universidade americana. Eu nisso procurei também o departamento, que existia um departamento de estudos, né, de orientação educacional nesse curso de inglês, e procurei esse departamento e perguntei, falei, olha, eu gostaria, eu conheci essa universidade de Columbia, e eu queria fazer mestrado em Direito lá. Eu estava no primeiro estágio do curso de inglês, quando eu procurei o departamento educacional e a pessoa deu uma boa risada e falou, olha, sinto muito, mas você vai precisar fazer um exame chamado TOEFL, você precisa de X pontos no TOEFL, e com o inglês que você tem para fazer um mestrado em Direito, você precisa no mínimo estudar 5 anos aqui. Né? 5 anos de inglês para você poder começar a fazer o exame de TOEFL. E... Você não gostou muito dessa orientação? Então, acho que uma coisa que sempre foi interessante para mim é que eu nem sempre acredito em tudo que eu ouço. Né? Eu sempre escolhi acreditar mais em mim e na minha capacidade. E que em algo superior ia me levar, ou pode me levar, aonde eu quero estar. Então, ela falou isso, foi em setembro de 1995. Em abril de 1995, eu fiz o TOEFL e consegui a marca que eu precisava. E entrar na Colômbia, como você conseguiu? Então, não existia internet. Você tinha que escrever e pedir para vir todo o material. E eu pedi o material de várias universidades, não foi só da Columbia. Eu fiz uma candidatura para várias e fui aceita, né, pela Columbia University e pela Cornell University. Cornell, lá no norte. No norte, em Ithaca. Perto de Albany, né? Perto de Albany, Ithaca. 6 horas de carro, de ônibus de Nova York. Eu morava em Montreal, eu descia. Ah, pertinho, eu tinha que subir. E recebi uma notícia em casa, até pelo telefone, inicialmente da Columbia University, né, da Faculdade de Direito, de que eu havia sido admitida. Uau. E fiquei passada, né, quando eles quando me falaram isso, eu falei, bom, agora eu tenho um outro problema, né, eu não tenho dinheiro para pagar todo esse valor que tinha que pagar. E a Colômbia não é muito baratinha. Não, a Colômbia não é muito barata. E é uma das Ivy Leagues, né, americanas.
E aí eu conversei com um colega meu, que era comissário de bordo, inclusive, e ele, Milene, você é louca, por que você fez isso? Por que você pede para entrar na faculdade e você nem pode pagar? Né? Você agora vai ter que falar para eles. E aí eu escrevi lá um parágrafo para a Columbia University, olha, muito obrigada por ter sido aceita, estou bastante honrada, mas eu não tenho como pagar essa tuition. No money. Eu mandei para eles, e daí um mês eles me ligaram novamente e falaram, olha, você recebeu uma bolsa de estudos. Né? Então, Uau. eu parti para a Columbia University. Em setembro você estava lá começando Fui o para curso. Nova York, exatamente. E nisso ainda fui visitar Cornell também, porque eu sei que eles são muito fortes em direito do trabalho, que é a minha área, mas escrevi o mesmo parágrafo para Cornell. Então, muito obrigada, mas eu não tenho dinheiro. Só que a Cornell respondeu, sentimos muito, mas também não podemos pagar, não podemos te oferecer nada. Então, eu fui para a Columbia University e realmente foi uma experiência que mudou a minha vida. Lá você tinha boas bibliotecas, né? Tinha biblioteca, era só tomar o elevador, né? Eu tinha toda uma comunidade internacional que estava lá, justamente como eu, para aprender mais, para saber o que é o mundo, né? Sair da sua caixinha e ver como é que é uma caixa maior. Eu até tem uma coisa muito interessante, né, eu fiz um mestrado em Direito e era um mestrado chamado LLM. E nesse mestrado você tinha aí muitos estudantes que não eram dos Estados Unidos. E tinha um estudante lá que era um rapaz muito interessante que um dia chegou em mim e falou, Milene, e como é que é essa experiência judia para você? Né, essa experiência judaica? E eu falei, eu não sei o que dizer, não sei nem do que você está falando para mim. Não, porque olha, pelo seu sobrenome você é de origem judaica. E eu falei para ele, mas eu não estou sabendo como é que é. Fiquei super feliz. Aí ele contou que ele e o tio haviam empreendido uma viagem para Portugal, pouco tempo antes disso, isso foi em 1997, e que nessa viagem eles foram justamente estudar quem era aquela comunidade judaica que tinha se mudado para Portugal para fugir da perseguição e que lá mudaram os nomes e passaram a ser chamados de cristãos novos. E que então adotaram nomes de frutas, de árvores, de plantas. Eu fiquei assim... Novidade. Assim, extasiada, porque eu realmente não sabia. E pouco tempo depois eu fiquei sabendo que o tio dele se chamava Shimon Peres. Shimon? Peres. Peres. Sim. Uau. Sim, ele era o sobrinho e se tornou um dos meus maiores amigos. Que legal. Nós saímos para comer, me ensinou muita coisa que eu não sabia, claro, né? É um universo maravilhoso, né? Ainda mais em Nova York, que é totalmente... a cultura judaica, né, é muito presente. Judaica, extremamente interessante. Palavrões em Nova York são de origem judaica. Assim, eu não sabia. Que todo mundo usa. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo da história do Harlem, como Harlem era um bairro judeu, né, que foi devastado aí pela guerra. Todos os negros que gravaram as músicas de jazz gravavam em empresas judaicas, porque eram as únicas que aceitavam. Porque as outras eram preconceituosas e judeus, na verdade, já sofriam tanto preconceito que falou, que custa gravar a música desses negros? E acabaram dando certo, né? Porque o jazz, o blues, o jazz explodiram, né? Sim, sim. Mas o Harlem era um bairro judaico, né? Legal, a gente tem poucos minutos, então vamos dar uma voltada para o Brasil. Daí você voltou para o Brasil e seguiu aí tua carreira como juíza do trabalho. Como juíza do trabalho. E essa carreira de juíza do trabalho, com a tua origem, humilde e tudo, como você sente? Há preconceito? Há pessoas que falam, não vou ser julgado por essa juíza? Acontece isso? Olha, o preconceito ele está embutido na sociedade brasileira, na cultura brasileira, o racismo. Então, com certeza acontece. Ele invade todas as esferas aí, áreas. Ele, como a água, ele vai se infiltrando, né? Então, o preconceito e o racismo eles estão também aí direcionados até uma pessoa como eu, sou juíza federal do trabalho, sou uma pessoa conhecida, tenho um currículo conhecido, né? Acontece sim. O que acontece assim de mais pontual pontual não, o que é de mais típico dentro do meu trabalho é encontrar pessoas que dizem que eu não pareço com uma juíza.
mas você não parece com a juíza, senhora, né? Mas excelência, a senhora não parece com uma juíza. Então, por exemplo, há um tempo atrás, um senhor apareceu na porta do meu gabinete, e o meu gabinete, né, o gabinete tinha o meu nome na porta, e ele bateu na porta e falou que queria falar com a juíza Milene Ramos. E eu respondi, pois não, né? O que eu posso ajudar? Mas é uma pessoa extremamente educada, esse senhor. Então, eu via nos olhos dele que ele realmente não tinha entendido que eu era juíza. E ele, não, mas eu quero falar, desculpe, mas eu gostaria de falar com a juíza, diretamente com ela. Seria só com ela. E eu falei, mas eu sou juíza, né? Como, assim, entre aspas, é o que tem para hoje, né? E aí ele respondeu, ficou um pouco sem graça, e ele me falou, mas a senhora é a juíza, a senhora não parece juíza, a senhora né, parece um pouco jovem para quem é juíza. Então ele estava ali procurando as palavras para não dizer que o espanto dele é pelo fato de eu ser negra. E um colega meu, também aí um escritor, um dia comentou comigo que não sabia que eu sabia que eu era negra. E eu disse para ele, mas por que não? Mas porque tem muitos negros que não se reconhecem como negros. Então eu, além de ser negra, eu me reconheço como negra, né? E tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho das minhas origens, muito orgulho do meu pai, que pouco sabia ler e escrever, da minha mãe também, que muito me ensinou. Como doméstica, ela pode discutir direito internacional. E posso lhe dizer uma coisa, eu, apesar do preconceito estar embutido na sociedade brasileira, o que eu tenho a dizer aos negros e todos aqueles que sofrem preconceitos, não só aos negros, aos indígenas, comunidade LGBT, judeus, que o problema não é o preconceito que você sofre, o problema é o que você faz com o preconceito que você sofre, com o racismo que dirigem para você. Eu agradeço todo o racismo e preconceito que eu recebi, porque eles me fizeram o que eu sou hoje. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, racistas e preconceituosos. Fizeram a Milene Ramos, que está aqui hoje. Milene Ramos, nossa entrevistada de hoje. Nos despedimos, esperando tê-los conosco na semana que vem.